Babalorixá, Júlio Braga de Oiá, professor, escritor, poeta, pós-doutor em antropologia, grupo de estudos Braulio Goffman, através do Falando do Axé, tem uma tremenda honra em recebê-lo e nos sentimos muito lisonjeados pela sua presença, principalmente também com as suas acompanhantes, professora Joanice, professora Giovana, Juliana, professora Juliana, Alabê Mário Jorge, Tata Mugia, Kelly Cláudia, que vieram aqui prestigiar essa nossa conversa. E já, como a gente faz sempre, pedir ao senhor que o senhor se apresente. Quem é o senhor, sua tradição, sua axé, a sua origem dentro do candomblé. Boa tarde, eu quero dizer da minha imensa satisfação de estar aqui. A doutora Joanice ali me convidou para esse contato aqui e eu fiquei muito lisonjeado, e eu acho que isso é muito bom, não pelo que eu vou dizer, mas pelo que esse tipo de trabalho representa para nós, porque nós somos carentes de uma historiografia dos terreiros de candomblé nesse país. A gente, às vezes, tem gerações e mais gerações de casas importantíssimas que se perderam as informações, ninguém sabe nem o que é que está acontecendo com o que sobrou. Eu tenho um caso típico lá do terreiro de Vicente, de Ogum, que era Temir Vicente do Matatu? Vicente do Matatu, eu fui muito amigo dele, tá? Acabou o terreiro, morreu, acabou tudo, levaram o santo não sei para onde, enfim. Mas são essas coisas que talvez pudessem ser grafadas, né, para que a posteridade tomasse conhecimento. Então, sem nenhum cabotinismo, eu vou ter que falar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa, fui e sou ainda uma pessoa extremamente simples, né, da minha simplicidade normal, por ser filho de gente pobre. Nasci no interior do estado, mas me criei num bairro popular de Salvador, que é Largo do Tanque, na Avenida São Martim, e foi lá que eu tive as primeiras noções, sobre o candomblé, por uma questão de necessidade pessoal da minha família, que era muito pobre, e havia uma senhora que toda quinta-feira oferecia um munguzá. Não está entendendo? Depois eu ouvi dizer que era um munguzá de nanã. Esse munguzá de nanã foi muito importante para mim, porque primeiro saciava um pouco da minha fome. Quinta-feira é um dia maravilhoso para mim, porque tinha o munguzá de nanã. Depois eu descobri que nanã era uma divindade, né? E aí eu fui tomando conhecimento das coisas do candomblé. E comecei então a ter uma amizade que se espalhou um pouco exatamente nesse meio. Hoje eu tenho mais amigos nos candomblés da Bahia do que em qualquer outro setor da vida pública, enfim, ou até mesmo profissional do lado de Salvador. E lá, por volta de 1963, no dia 23 de setembro de 1963, um amigo meu, Vivaldo da Costa Lima, que deve ser citado aqui, porque foi um dos grandes antropólogos que estudou com muita capacidade, muito discernimento os terreiros de candomblés, me levou para uma casa de uma senhora chamada Olga Francisca Regis, que depois eu vim saber que era Oiafumi, descendente de uma família nobre, neta, sobrinha de Dionísia Oiamuindá, e para fazer um jogo. Eu nem sabia de que se tratava um jogo. Então, eu disse, bom, professor, eu vou fazer um jogo. Mas no Largo do Tanque, diziam que eu era de Ogum. Era uma época muito machista. Não sei se ainda esse machismo. Então.
E era muito bom ser de Ogum, ferreiro do ferro tal, e da Valente e tal. Ela fez um jogo, ela fazia um jogo na casa de Oxalá. Quem ia para lá fazer o jogo não entrava na casa de Oxalá, era na porta, e ia lá dentro fazia o jogo. E depois de trabalhar com os búzios, a primeira vez que eu vi aquela coisa, do encantamento inicial e tal, ela disse, você é de Yansan com Ogum. E aí eu me remeti logo ao Largo do Tanque, na Rua São Martim. Como é que eu vou chegar no São Martim e dizer que eu sou de Yansan? Que havia confusão, diz que estabelecia, não, entre Yansan e ser qualquer outra coisa. Eu perguntei a ela assim, ingenuamente, a senhora não está errada, né? Ela disse, ô seu filho da puta, meu compadre, porque Vivaldo era compadre, meu compadre, tira esse rapazinho daqui, tá entendendo? Eu disse, perdoe, não sei porque eu não sei de nada dessas coisas, desculpe, é isso mesmo, você é de Yansan e com Ogum. O Ajuntor me ajudou um pouco, digo, pelo menos sou de Ogum, aí eu vou garantir essa coisa. Esse foi o meu primeiro contato, 23 de setembro de 1963. A partir daí eu cresci, tinha uma amizade muito grande com a família do Alaqueto, e fui padrinho de duas pessoas lá, de um filho, depois... Já mais tarde fui pai pequeno de 2 ou 3 filhas, e inclusive recebi um cargo também, porque Olga fazia não era um jogo de Ifá, fazia uma obrigação para Areifá, no centro do barracão, coisa que não se faz mais lá, acho que não se faz mais, e a cada ano se escolhia uma das pessoas da família e tal, para dar um título de Omon Ifá, de filho de Ifá. Eu fui agraciado com essa titulação, entendeu? Que me honra muito, mas que eu sei falar muito pouco a respeito, porque era uma coisa um pouco secreta, Omon Ifá e tal, ficava lá, recebia umas coisas na cabeça, etc. Então, e eu fui compadre dela, tá, enfim, uma série de relações de parentesco que se ajuntaram às outras relações religiosas por força dos convites que foram feitos para participar de obrigações de cabeça de algumas das suas filhas, na qualidade enfim, de padrinho ou coisas que tais. Foi por aí, mais ou menos, que eu comecei a entender um pouco o que eram essas coisas do candomblé. Já comecei pelas andanças também. Eu era o que a gente chamava lá na Bahia, ainda chamou de fura-runcó. Tinha uma festa, eu estava lá para assistir, não sabia muito bem do que se passava, mas era uma festa. Porque é muito fácil você imaginar que, participando de um terreiro de candomblé, as amizades estão dentro dessa circunstância social, e as pessoas estão sempre chamando para o candomblé de fulano tal, e a gente ia e tal. Ou senão aquele jebó, quando era chamado para fazer alguma coisa mais próxima da liturgia do candomblé. Chega o ano de 1964, eu entro na universidade e fui estudar. Eu entrei para um curso de filosofia e logo passei a ser um estudante de antropologia. Em 1965, por aí, mais ou menos, eu fui convidado para trabalhar no Centro de Estudos Afro-Orientais. À época existia lá uma intenção, que se tornou realmente uma realidade, era de retomar os estudos sobre o candomblé, sobre os negros na Bahia, a partir das lembranças ou do que ficou das obras clássicas até então, como de Arthur Ramos, Nina Rodrigues e tantos outros, incluindo aí Edson Carneiro. E essa pesquisa era uma espécie de censo que se pretendeu dos terreiros de candomblé, para a partir daí ver que caminho teórico se ia tomar com esse material e o que se poderia ser elaborado como textos a partir daí. Eu fui agraciado com uma bolsa
que me serviu muito, muito, muito. E só ganhei essa bolsa porque o primeiro era um japonês aqui, lá de São Paulo, que passou em primeiro lugar. E ele foi embora porque tinha feito também um pedido de bolsa para estudar na Universidade do México, no Centro de Estudos Orientais, lá do México capital. O segundo era uma pessoa que eu quero muito bem, que era um colega do Largo do Tanque, chamado Juvenal Conceição Gonzaga, que também se iniciou, mas que não ia ficar nesse serviço porque era metade de um salário e ele era rimo de família, então sobrou para mim. E parece que minha vida aí no Candomblé começou exatamente aí. Eu acho que devia ser uma ajuda de Yansan, que Diogo Laqueiro disse, com algum que estava lá me empurrando para aquele serviço. Então, eu tive um contato pessoal com 113 terreiros de Candomblé, onde eu fui lá com a entrevista, fazer uma entrevista, tal, perguntar quem é quem e tal, quando começou, etc. Então, e meu interesse começou a se transformar na minha vivência, tá? Porque daí eu fiz uma relação de amizade muito grande dentro desse campo. E aí eu já estou muito espertinho, né, nessas coisas, mas sempre continuando na casa de Olaqueto e acompanhando todo o calendário litúrgico do terreiro dela. Um dia ela me pegou, o santo me pegou, o santo dela me pegou, eu não me peguei no santo, não, o santo dela me empurrou lá para dentro tal, e eu não sabia o que era, de que se tratava. Tal. E ela me disse, ou cedo ou mais tarde você vai ter que se iniciar, porque você é do Candomblé e tal, essa coisa toda. Então, bom, muito obrigado, tá, isso era uma honra. Então. E ela disse, eu não posso tocar em você, por razões que ela nunca me disse, mas eu vou lhe entregar a Joana de Yansan. Joana de Yansan era uma filha de santo era uma irmã de santo de Olga, filha de Ondina, de Dionísia, portanto mais velha do que Olga. E Joana, eu comecei a fazer umas coisas que depois eu entendi que eram os ebós. Já estamos no ano de 1967, quando eu me formei. Me formei no dia 12 de dezembro de 1967. Aparece na Bahia, no dia seguinte, um professor chamado Vincent Monteil, que era diretor do Instituto Fundamental de África Negra, instalado lá no Senegal, em Dakar, na capital, com uma bolsa francesa para um estudante que quisesse fazer o que chamavam de treinamento de campo em estudos etnológicos. Todo mundo sabe, quem estuda essas coisas, sabe que os franceses não chamam muito de antropologia, chamam de etnologia. Eu não tinha para onde ir, porque eu era filho do reitor, morava na residência universitária, e comia lá, e dormia, tudo. E alguém me perguntou, Nelson Araújo, uma pessoa excelente, você aceita isso? E por que não? E por que não? Então, e ele disse, mas você tem que viajar daqui uns 10 dias. 10 dias? Mas como eu não tenho não avisei a ninguém, então 10 dias, porque a bolsa vai começar no começo do ano de 68, mas você tem que chegar já em dezembro para se arrumar a tua vida, tá, essa coisa toda. Então, eu não medi esforços. Eu disse, aqui eu vou ter uma bolsa, indo para um lugar que todos os meus amigos desejavam de ir, vou ter dinheiro para comer e lugar para dormir. Mas tinha um dinheirinho também, eu comprei umas camisinhas assim e tal, folgado, ia para a África, então comprei umas camisinhas leves e tal. E no dia 22 de dezembro de 1967, 10 dias depois de formado, eu estava pegando pela primeira vez um avião que parou no Rio de Janeiro e peguei, quando saiu do Rio para Dakar, na época, todo o tráfego aéreo na direção da Europa passava em Dakar, uma aterrissagem técnica, não sei que nome é e tal.
Quando eu ia para Dakar, esse avião quebrou alguma coisa lá e eu voltei. Então eu fiquei instalado no Hotel Glória. Tá entendendo? Primeira viagem, o primeiro hotel. Tá entendendo? E aquilo tudo era fantasia, eu nem sabia muito como era aquelas Era coisas. um sonho. Era um sonho, então, um sonho que eu não tinha sonhado, entendeu? Enfim, e terminei viajando em primeira classe de um avião que pegou o pessoal para levar e eu fui tomando uísque. Eita! Numa época que eu só tomava saborosa e essas coisas. Então. Eu chego, portanto, vou tentar ser mais sintético nesse negócio aí. Eu chego, portanto, no dia 23, devia ter chegado no dia, cheguei um dia depois, porque houve esses problemas. Uma pessoa que estava lá, da Embaixada do Brasil, Pedro Maia, que foi lá no dia exato que eu devia ter chegado, eu não cheguei, ele foi embora. No dia que eu cheguei, no dia seguinte, não tinha ninguém. Mas eu acho que eu já estava parado ali por Yansan, em Ogum. Eu simplesmente, vindo do interior da Bahia, eu botei minha mala no canto, eu tinha um papel da universidade, fiquei assim. Então, lá para as 2 horas da manhã, apareceu um avião que vinha da Argentina e trazia lá dentro um francês, que era professor da universidade para onde eu ia. E ele leu e disse: olha, eu não posso fazer nada, porque já é essa hora e tal, mas eu levo você até a universidade. Eu fui para a universidade. 23, não sei que hora era da manhã, e tomei um susto terrível quando acordei, porque eu imaginei que eu tinha feito uma viagem errada. Primeiro que pensei que havia uma revolução, porque eu já tinha passado uma experiência de guerra e tal. E o avião também atrasou, porque teve que fazer uma aterrissagem lá na Libéria, Monróvia, porque nós saímos de lá dentro de um ônibus para ficar lá dentro de um hotel de onde nós não podíamos sair, para pegar um avião para chegar até Dakar. E acordei com explosões. Eu abri a porta, abri a janela. Eu estava na beira do Atlântico, do outro lado, batia naquela... E fiquei logo gripado. E a primeira experiência que não me ensinaram é que eu estava numa época de muito frio. Estava 5 graus na Nossa África. Senhora! E as camisinhas não serviram para nada. Eu fiquei com... Olha só. 5 graus. 5 graus. Na África. Na África, com um vento chamado Harmattan, que nesse período transforma o Senegal todo inteiro quase numa cidade do Canadá, pelo frio. Nossa, e foi assim que eu cheguei ao continente africano e fui logo para entrar em contato com o Vincent Montet, que era o diretor, que já estava lá, e saber o que ia fazer. Era o treinamento do trabalho de campo em etnologia. Tinha me designado uma cidade a 40 quilômetros da capital, Dakar, onde eu ia fazer esse tipo de trabalho de campo, de aprendizagem, num lugar chamado Rufisque. Eu chego lá, conheço uma senhora, e ela diz de um culto de possessão, chamado culto de Ndep, e ele disse: eu posso falar com o senhor, mas o senhor tem que fazer uma obrigação. Corresponde a um ebó. Correspondente a um ebó. Eu digo: pois não. E tomei um banho do que eles chamam de lait caillé, que era coalhada, de leite coalhado. Jogaram uma bacia de leite coalhado. A minha tinha que dormir com a cadeia toda. E amanhecia uma espécie de múmia. E não sei mais o que aconteceu. A verdade é que eu, 3 ou 4 ou 5 meses depois, passava por Dakar, até por obrigatoriamente, porque os aviões paravam em Dakar, aterrissavam em Dakar. VG sabia que eu estava lá e perguntou a mim: mas por que você vai ficar aqui? Eu digo: VG, eu vim para aqui. Tá entendendo? E por que você não vai lá para a Nigéria, para o Benin? Eu digo: eu não posso ir. Você quer ir? Claro que eu quero. Mas como é que minha bolsa?
Disse, vamos conversar com o Vincent Monteil. Eu tinha escrito na época um livro clássico sobre o Islã negro na África, o Islã Noir, uma obra clássica sobre a penetração do Islã no continente africano, de uma africanização do Islã, por força dos contatos todos entre religiões e o culto a Alá. E Vincent Monteil era uma pessoa muito realmente aberta, disse, não, ele vai amanhã, se ele quiser. Eu digo, eu vou. Transfere-se o dinheiro para lá, não eram mais colônias francesas, mas era porque ainda estavam à mercê de uma economia dependente da França. E eu cheguei lá uma noite, viajei 9 dias num navio velho, porque fazia a última viagem, o General Manjan, e eu acho que é ali que eu conheci mais a África do que mais, porque era uma loucura, uma espécie enfim, uma balbúrdia muito grande, falava, tal, gente cozinhando galinha, fritando inhame e tal, dentro do navio e tal. 9 dias depois eu chego lá e vou para Porto Novo. Porto Novo é uma palavra portuguesa em função da grande presença dos portugueses que estavam lá desde 1700, já tomando quase as rédeas do tráfico negreiro, que já se diminuía um pouco na zona de Angola, por questões de dificuldades históricas, de invasão da holandesa, essa coisa toda, dificuldade, inclusive, de acesso a outros grupos bantus, porque até então o tráfico se ficava na zona litorânea, e, enfim. E fico um pouco de tempo em Porto Novo, vou para o Instituto, o IRAD, o Instituto de Pesquisas Aplicadas da UME, onde eu fui continuar esse tipo de pesquisa. Bom, passa o tempo, tal, eu estou muito mais no campo GEG e tal, embora interessado pelo Nagô, por questões óbvias. A verdade é que eu conheci uma moça de saudosa memória, que era amiga de Pierre Verger, que me convidou para um jantar, e, como filho de Ansan, namorei essa criatura, Madame Jamuz, hoje se casou, passou a ser chamada Madame Jamuz, mas era Mademoiselle Pinot, que estudava e teve certamente a chance de fazer a maior pesquisa sobre o culto de Vodun no Daomé, mas houve um acidente. Eu estava com ela estava num carro francês, um Renault lá de Saint-Quatre, descendo de volta da pesquisa de campo, uma ladeira aí muito íngreme, puxando 20 quilômetros ou coisa desse tipo. Uma criança, dentro de uma bicicleta, se joga debaixo do carro e se tritura com as coisas todas. E iam matá-la. Então, nós chegamos até a delegacia disse, só nos resta avisar a senhora que a senhora tem que ir embora daqui logo. Está entendendo? O menor tempo que a senhora ficar aqui, porque eu não vou aguentar, não vou ter condições. Claro que isso me afetou muito. Então. E ela já conhecia uma pessoa de candomblé, vamos dizer candomblé, para ficar mais claro, chamado Taninon, que cuidava das coisas Jeje lá na região de Porto Novo. Ela foi para Taninon disse, você realmente tem que ir embora, dizendo isso a Mademoiselle Pinot, mas você precisa trazer uma peça do carro, tá? A maior peça, porque eu tenho que sentar um Ogum para você aqui, para você poder ir embora. Tá entendendo? Ainda foi se desmanchar esse diabo desse carro, e eu sei que ela sentou lá muito rápido, tal, o Ogum para Mademoiselle Pinot, que foi embora. Uma semana depois teve um derrame cerebral e ficou paraplégica o resto da vida. Nossa. Eu vou então para Taninon e disse, olha, Taninon, eu estava nesse meio aí, tá entendendo? Eu estava com ela, vi, senti as coisas todas, tal.
E, além do mais, eu estou de paludismo, né? Estou doente, eu estou com uma febre amarela. E eu tinha perdido já uns 20 quilos nessa altura do campeonato. E eu disse, eu quero que você cuide de mim também, eu estou perdido aqui na África. Ele disse, eu não posso pegar em você, porque eu não cuido disso aqui. Mas em Saqueté, vou lhe dar o nome de uma pessoa que vai cuidar dessas coisas, né? Então, Verger morava em Saqueté e me deu uma carona lá para a casa desse rapaz, Bagulé. E Bagulé chegou, fez um jogo lá, que não foi jogo de Ifá, que ele não era, ele era Babalaxé, e fez o jogo lá e disse, você tem que fazer sua obrigação, sem o que você não vai sair daqui vivo. Eu fui consultar Verger, que estava lá, disse, Verger, como eu estou perdido aqui, ele está dizendo isso e tal. Eu disse, não, rapaz, você aproveita e se faz essa obrigação. Eu entrei para fazer a obrigação sem saber muito de que se tratava. Gastei algum dinheiro que eu tinha numa reserva. Eu sei que quando o tempo passou, e não era um tempo muito grande, eu acordei e ele me dizendo, Oyatunde Dide, Oyatunde Dide. Oyatunde, eu não sou, eu sou Júlio Braga. Você é Oyatunde. Oyatunde significa Yansan voltou, uma referência a uma pessoa que era de Yansan que voltava para a África. Oyatunde. E você vai ter que levar suas coisas para o país, você não vai poder ficar aqui. Na verdade, eu já tinha realmente organizando minha vida para ir embora, porque eu achava que eu ia morrer de fraqueza. Eu cheguei ao Rio de Janeiro, minha mãe começou a chorar porque era um esqueleto. Eu só tinha um paletó, e o paletó dava para fazer uma dobrada. Então. E foi assim que eu ingressei nessa história do candomblé, do ponto de vista da iniciação clássica, né? Que muito diferente das coisas que acontecem aqui, pelo menos nas coisas menos estruturantes. Mas na base era exatamente aquela coisa de usar a cabeça, o ori, como o elemento central do corpo humano para a posição, para colocar as coisas que normalmente se chama na nossa nação de Oxu. E aí eu passei a ser a Doxu, aquele que porta o Oxu. Vim embora, trouxe meu otá, do meu santo, e outras coisas, mas essencialmente o otá. Inclusive é uma coisa engraçada, porque como trazer esse otá? E Verger só tem um jeito, você procura uma garrafa, uma vasilha daquela de café, o vidro de café, então, você pega a água do rio, do rio não era Enrilé, mas era um riacho, um córrego da água da região, onde eu tinha tomado banho, inclusive, e coloca essa pedra dentro dessa vasilha do café. E Verger passou o resto da vida chamando minha Yansan de Oiá Café. Oiá Café, numa alusão ao vasilhame no qual eu coloquei o meu otá e tal. Chego a Salvador, com aquela coisa, não vou deixar isso. E comprei um pedaço de terra na 093, num lugar chamado Pau da Rola, que é um excesso, né, de palavra para uma coisa só, Pau da Rola. E lá fiz uma casinha pequena, instalei, fiz um quarto, tá entendendo? Como tinha determinado Bagulé, e guardei lá o santo e tal. Mas nessa época eu tinha uma relação amorosa com uma filha de santo de povo lá misturado com o povo Gês, lá de Cachoeira, mas ela era Queto e Cecília, eu não sei se vocês conhecem Cecília, que hoje é a mãe de santo, e Cecília era o nome da avó, que tinha essa relação lá, inclusive com aquele filho rapaz com filho de Nezinho, essas coisas todas, enfim. E por força dessa ligação, eu ia dar uma comida a Yansan, para agradecer por ter chegado,
E ela veio com o pessoal todo e terminou fazendo uma primeira festa de candomblé. Eu perdido. Resultado, no ano seguinte, aquela casa encheu, tá vendo? Era um lugar muito alto, e eu vou sair daqui, porque isso aqui não vai dar certo. Nesse ínterim, tá vendo? Eu vou para a casa de um cidadão que é filho que é vivo, claro, que é filho de Maria Libiana do Espírito Santo, Senhora Oxumiuá, que foi uma das mães de santos famosas da Bahia, do terreiro do Afonjá. E invadi, inclusive, o terreno da Santa Casa da Misericórdia com ele para que ele instalasse o candomblé dele. E nessa confusão toda eu fiquei muito amigo. Na primeira festa que houve, na festa dele, ele me suspendeu e fez minha obrigação do primeiro anamobá da casa, exatamente no dia em que o terreiro foi inaugurado. E convivi uns 15 a 16 anos naquele terreiro. De sexta a segunda eu estava sempre lá. Eu já era professor da universidade, tinha aula, não tinha aula sexta-feira, ia para sexta, voltava a segunda, que eu tinha aula segunda pela tarde. De tal maneira que minha iniciação é feita na África, mas meu aprendizado veio todo desses 15 anos ininterruptos em que eu vivi lá no terreiro de Balbino, Rubelino e vários outros nomes que ele tem, que é filho de Aganju. E nessa confusão toda, eu digo, eu tenho que comprar, sair daquele negócio ali, lá do 093, e comprei a terra onde está instalado hoje o terreiro Axaloiá, que é o terreiro da gente. Não queria fazer iniciação de ninguém. Não era o meu propósito. O meu propósito era cultuar a Yansan, minha Yansan e Ogum, mas isso é bobagem pensar que isso fosse acontecer dessa maneira. Apareceu lá um quase doido, maluco, que foi meu primeiro filho de santo, que vinha da Casa Branca, Reinaldo, doidão, que ninguém queria fazer o santo Ronaldo era de Xangô, nem a Casa Branca, até porque a Casa Branca não fazia santo nem homem. Tinha que vir para o Rio de Janeiro, aqui para a casa de mãe Nitinha, e nem Nitinha queria. Um dia ele chega lá e se bate e tal, e termina entrando para fazer a obrigação dele. Então, ele fez a obrigação de acordo com o que eu aprendi na casa de Rubelino, Balbino Daniel de Paula, filho de Aganju, que é filho de santo de Mãe Senhora do terreiro, hoje administrado por Estela de Oxóssi. DKOD. Eu acho que isso é um pouco de síntese da minha história. Entendeu? E aí as coisas vão acontecendo e teve um problema muito sério, porque inclusive uma pessoa que me acompanhava, que era filha de Santo Senhora, que era mãe de santo, mãe carnal do Ogã, que vivia lá com a gente, e uns 10 dias antes da entrada ela morreu. Ela faleceu e tal, e alguém dizendo, meu pai, as pessoas estavam, meu pai, o senhor não vai fazer nada na cabeça desse rapaz, esse rapaz já está vendo aí, o povo diz que ele vai atrapalhar, não sei o que, eu digo, eu vou fazer. Como bom filho de Oiá. Como bom filho de Oiá, ou algum atrás me segurando, e foi meu grande teste, tá entendendo? Um teste que felizmente eu acho que deu certo. Até porque, por força de ser esse rapaz, Reinaldo, que está vivo, tem um terreiro de candomblé lá em Salvador, o povo todo da Casa Branca, os mais velhos, tá, né, foram assistir à obrigação. Agora, você imagine para um neófito, tá entendendo? Tendo como assistência aquele povo velho da Casa Branca. Tremia antes, né? Depois tá. E para mim foi uma honra muito grande, e foi esse teste que eu fui aprovado com a palavra dessa última que faleceu lá, Tintieta, né, de Iemanjá, que chamou depois de só nós assistimos aqui uma obrigação, se não é tão igual a nossa,
pelo menos estão fazendo coisas aqui que a gente já não faz mais lá no nosso terreiro, por razões que a gente sabe por quê, mas... E foi assim que eu me tornei pai de santo, e sou até hoje. Hoje eu sou muito mais pai de santo do que antropólogo, logo, do que escritor, do que poeta, do que mestre, doutor, PhD, essas coisas. Hoje eu tenho uma vida absolutamente voltada ao culto dos orixás, com todos os sacrifícios que isso implica na vida de uma pessoa. Porque somos, de certa maneira, prisioneiros, tá, né, dessa circunstância, né? E a nossa vida se arruma, se adequa, se ajusta aos interesses dos orixás e dos filhos que estão ali. Eu acho que assim eu faço uma síntese da minha chegada até hoje. Aliás, hoje eu estou aqui em função disso, senão eu não estaria. Estou saindo daqui a pouco para falar sobre coisas semelhantes e tal, porque meu irmão de sangue, que mora no Rio de Janeiro, não quer perder a oportunidade de arrumar um grupo lá para eu conversar sobre coisas também que ele nem explicou ainda. Então é assim que eu cheguei aos 74 anos, bem vividos, graças à ajuda de Iemanjá e Ogum, né, sustentado nas minhas doenças por Omolu e tantos outros orixás. Já tive todas as doenças que você pode imaginar. Eu tive um embrião cancerígeno, eu já tive um infarto no miocárdio. Trago aqui três safenas, uma mamária. Eu sempre digo que falta uma safada, tá? Para completar o quadro. E outros, eu tive um AVC em 91 e tal. Eu acho que essas coisas todas fazem parte do regime. Faz parte de estar vivo, né? Mas digo hoje aos senhores e às senhoras, eu não sei como viveria se não fosse hoje o meu candomblé. Tá, eu não tenho outra história para contar, a não ser a história do candomblé. Eu acho que toda a minha vida funcional na Universidade Federal da Bahia, onde me aposentei, na UFES, em Feira Santana, onde me aposentei também, né? Os livros que eu escrevi, os títulos que eu obtive e tal, são puramente circunstâncias, né? Porque fundamentalmente para mim hoje é o exercício de um sacerdócio, que eu tenho uma filha que está ali, que sabe que eu zelo com muito cuidado, e por sorte de ter uma situação financeira estabilizada, eu não uso desses recursos para sobreviver. Se eu disser que eu comprei 1 quilo de feijão com o jogo que eu fiz, vocês podem dizer que eu estou mentindo. Não estou criticando ninguém que recebe e vive disso, porque ninguém é santo, é um trabalho normal, é um exercício de um trabalho. Então. Mas, graças a Deus, eu faço de conta que, para mim, eu não preciso, tá entendendo? Casei, vivi na África há muitos anos, fiz um bocado de filhos, trouxe alguns de lá. Eu tenho 8 filhos e mais um adotivo, filhos feitos por mim. Pelo menos é o que eu imagino. Está entendendo? Tenho um filho de 47 e um filho de 10 que vive comigo. E posso dizer a vocês que, se não for proselitismo de meia tigela, eu me sinto um homem muito feliz. Por ter as pessoas que eu tenho, as amizades que eu tenho. E a maioria de candomblé, que me dá um trabalho miserável, mas eu amo de coração. Axé. Bom, o senhor contou uma história belíssima, tenho certeza que a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas eu queria concluir a nossa conversa com uma única pergunta. O senhor, evidentemente, tem uma visão bastante privilegiada e uma compreensão bastante privilegiada também do desenvolvimento de todas as relações que o senhor descreveu. Os parentescos, as relações de amizade que se vão construindo. Qual seria hoje o que o senhor poderia apontar, assim, em linhas gerais, claro, o grande desafio que o candomblé, enquanto exercício religioso, vai enfrentar para o seu futuro? Eu acho que eu respondo isso com muita facilidade. Eu acho que o grande desafio está entre nós. Um dos aspectos mais intrigantes da vida da gente e que tem tomado muito a vida política de quem é do candomblé
é a luta constante contra a intolerância religiosa. Eu acho que isso é fundamental. A intolerância religiosa vem na direção da necessidade que se respeite o outro, né? na sua expressão religiosa, nos seus sentimentos em relação ao sagrado. Isso é muito importante. Essa é uma luta. É aquela que está na rua. Agora, se nós não pararmos, nós, na integralidade de todos os candomblés, e para pensar que a grande intolerância está entre nós somos intolerantes entre nós, o meu terreiro é melhor do que o seu é melhor do que o meu, o povo é complicado, o povo de Jeje, o Angola é muito misturado, o seu candomblé tem caboclo, o outro não tem. Quer dizer, nós construímos uma intolerância interna. Se a gente não conseguir vencê-la, eu tenho a impressão que a gente não chega a ser respeitado no que a gente quer de respeito do outro intolerante em relação a nós. Eu acho que esse é fundamental. Eu escrevi um texto que eu publiquei sobre essa coisa, que eu falo que nós somos todos iguais, na perspectiva histórica. Não importa de onde você tenha vindo, se da África do Oeste, da África Ocidental, ou se veio da África subequatoriana, entre os bantus, ou que não veio dos grupos indígenas, mas que se misturaram aqui entre nós. Nós somos todos iguais por uma série pelas coisas que eu chamei de essencialidades. Nós temos uma relação, por mais que seja próxima ou distante, com a África, que é um referencial de etnicidade, né, do qual a gente se vale para essa respeitabilidade que a gente reclama do outro. Nós temos um padrão comportamental religioso através do fenômeno do transe que nos une na igualdade, ainda que a gente possa pensar que os transes são distintos, cada um de nós e cada santo traz uma sensação psicológica de transe diferenciada. Mas o transe é um elemento básico. Não tem uma religião afro-brasileira que não tenha o fenômeno do transe como um elemento básico, né, basal, fundamental, que nos une a todos. Nós temos uma crença que advém exatamente do fato de que nós somos capazes de ter transes e de ter o privilégio maior de receber esses encantados, esses orixás, esses votuns, esses inquices, e que outro nome tenha, tá? Que é uma dádiva divina. E somos iguais todos aí. Não tem rico, não tem pobre, não tem poder, não tem cargo, não tem título, tá entendendo? E nós temos, portanto, esses referenciais que são importantes. Tá? Agora, nós não conseguimos ainda, tá, dentro dessa essencialidade, né, um comportamento de respeito ao outro internamente. Tá? É muito comum você ver na Bahia um grupo de gente de candomblé, alguns mais velhos, ir para o terreiro do sul dar risada, porque aquele dança assim, aquele santo não dança, como se os orixás tivessem necessariamente de passar por um curso de dança sagrada, até uma coisa da Rússia vindo para cá fazer uma coisa que o valha, porque cada divindade tem um certo padrão de dança em termos de expectativa teórica, mas cada pessoa o recebe, está entendendo? E o seu ser humano ali responde na inteireza do seu corpo. Então, você não tem duas pessoas dançando igual. Aquele que difere um pouco, a própria pessoa do próprio terreiro diz que a pessoa não dança como se ele fosse mestre, está entendendo? Para dizer que aquele não dança igual. Aqui eu me remeto uma vez para entender isso ao que Olga Francisca Regis tinha com isso. E a Olga fez um IBEGE de uma americana e não dançava, o IBEGE não dançava segundo os padrões, segundo a expectativa do grupo. Porque, primeiro, a mulher era americana, não tinha essa experiência de nada, entendeu? E ela era realmente dura no pé. Olga, quando chamava esse santo, tá entendendo? Ela não olhava para o santo, ficava olhando para toda a plateia.
por favor, não ria, porque eu assisti uma vez ela botar uma mulher velha, tendo que estar dando risada para fora, e ela não fazia com aquela educação que a boa civilidade ocidental permite, não. Ela puxou pela vestida de saia negrinha. Meu santo está dançando. Eu não vou ensinar ao santo nada mais além do que o santo está querendo. Então isso também, essa coisa também influencia muito nessa desavença entre a gente, né? Fulano tem uma coisa para terminar essa pergunta, você pode fazer outra se quiser. Tem uma cantiga maravilhosa que Caymmi cantou, que fez sucesso mundial, né? Que dizendo que a Oxum mais bonita é do Gantuá. E eu vi uma senhorinha dizendo: e a Oxum de minha mãe? Onde é que está nisso? Quer dizer, que é a mais bonita? Quer dizer, a minha é feia? Como um pensamento poético, é interessante. Eu conheci bastante menina do Gantuá, porque eu passei na terra dela, ela não era Nagô, ela era Eba, e trouxe uns presentes para ela. Tinha as filhas também. Quer dizer, é uma cantiga dessa que é muito interessante, e aqui a gente canta: e a Oxum mais bonita, hein? Está no Gantuá. E a sua Oxum está onde? Nessa relação de beleza, de estética. Sei. Claro que a cantiga não teve a intenção de magoar ninguém. Mas você achar que o seu santo, o santo da sua casa, é mais bonito do que o outro, tá entendendo? Isso cria uma discórdia interna, inter e intragrupal, tá entendendo? Que se aproxima dessa outra intolerância de achar que eu sei mais do que o outro, que você não sabe cantar, eu sei traduzir, você não sabe traduzir, eu aprendi não sei o que, eu aprendi jeito, eu aprendi isso e aquilo, você não aprendeu, a minha casa faz isso assim, a sua faz assim, está errado. Sim, nós temos uma porção de juízes, né? Mouros da vida, para dizer quem está no lava-jato da história religiosa, né? Você não sabe fazer isso, porque na minha casa é feito assim. Se a gente estuda um pouco como vieram esses africanos na condição de escravos, saídos de quase toda a parte do continente africano, com exceção da área do Sahel tal, e do Sudão, do norte do Sudão, e vieram de quase toda a parte da África Ocidental, englobando ali o Golfo de Benin todo, com culturas distintas, e de toda a área do equatoriana, dos Bantus, né? Bantus é o plural de povo, portanto, povo de gente, que não vieram somente de Angola, vieram de todos os lugares. Tal. Se a gente não entender que isso haveria de produzir grandes diferenças não estruturantes, tá entendendo? Mas todas marcadas pelo fenômeno do transe, todo mundo está, ou nós estamos todos certos, e Odorum vai nos atender lá, mas não quero dizer o nome do cidadão, se estivermos errados, que vai nos atender quando a gente for para o outro lado, porque vai ser um negócio horrível, porque nós passamos a ser juízes, cada um de nós, e isso não parece que não bate bem com o sentido da santidade. A palavra é usada na Igreja Católica e a gente não usa porque tem medo até da santidade das divindades, das divindades que cultuamos, quaisquer que sejam essas divindades. Enfim, são esses elementos que são de discórdia, contraditórios internamente, que são apanágio para que a intolerância religiosa que temos de fora para dentro permaneça aí o tempo todo. Então, se nós não nos unirmos nesse sentido, entendermos que você é de sua casa, é de seu grupo, é de seu segmento, né, e você está fazendo a coisa com... Tem gente no candomblé, eu conheci alguns, eu conheci um extraordinário, que era uma espécie de chefe de quarteirão do terreiro para saber quem estava com o santo. E trazia uma agulha, tá entendendo?
vestia, quando botava, se ela gritasse, se a figura gritasse, o santo, né, alguma coisa que não fosse, uai! Então não era o santo. Quer dizer, aí é demais. Sim, aí é demais. E se gritar uai, entendeu? Não é um santo que está recebendo uma agulhada, não. Então, assim, é o corpo humano mesmo. Tem que responder como respondeu normalmente. Então. Mas não, se tivesse uma. Eu não digo o nome da pessoa que já faleceu por uma questão de respeito. Então, tem supervisores dos trânsitos. Eu acho que o trânsito é uma coisa única, do ponto de vista do que acontece, né? Leva o ser humano a um estado semicataléptico, falando uma linguagem clássica de análise do que acontece, né? Que é um estado de semi-morto, um estado cataléptico, seria isso, tá dentro em que há uma cessão da atividade consciente e o inconsciente começa a agir, é pelo inconsciente que a gente responde enquanto filho de santo em estado de transe. Um transe que acontece sem que as pessoas perdam completamente o seu estado consciente, sem o que todo mundo quebraria a cara, a cabeça, tal, porque o inconsciente ainda manda para o consciente elementos que permitem que o orixá dance dentro da expectativa do grupo, qualquer que seja o grupo, que não caia na rua, que não faça coisas que não deve fazer dentro da ordem que foi estabelecida pelos rituais daquela casa. Assim, se a gente viver assim, a gente vai viver em paz. E o Candomblé não precisa crescer muito. O Candomblé não é uma religião de proselitismo religioso, mas se permanecermos nessa confusão que me dói no peito, aí como filho de santo, como filho de Ansan, como estudioso, tá entendendo? Ainda outro dia, a gente estava conversando um pouco no carro sobre essas coisas. Tá? Vai ser muito difícil a gente sair dessa maresia, tá entendendo? Da inveja, da covardia de falar pelas costas. Eu escrevi um livro chamado Fuxico do Candomblé, tá? que alimenta essas discórdias, essas animosidades, tudo isso e tal. Eu acho que Candomblé é um sinônimo de humildade. Para concluir, porque eu preciso ir, eu me lembro muito bem que eu estava uma vez na frente da casa de Xangô, Afonjá, estava lá sentada Maria Bibiana do Espírito Santo, Oxumiuá, que era mãe de santo na época, na década de 60, 70, e ela ficava sentada na porta, né? Os orixás iam se vestir e ela ficava olhando, então. E um dia eu estava lá, não estava sentada com ela, não, eu não era ninguém, estava lá no cantinho. Que respeito é bom, e Dona Maria Bibiana era terrível nessa história do respeito. Veio algum com uma roupa de general, super arrumada, super bonita, cheia de lá para cá. Eu disse: quem está passando aí já ouviu? Porque toda a frase dela ela terminava com já ouviu. Quem é que está passando aí? Já ouviu? Algum deu um grito lá. Ah, meu pai, algum? Vai para a festa, meu pai? O santo respondeu que era novo, dando nota. Tá, meu pai, pode ir. Mas antes o senhor vai vestir a roupa. Algum entendeu. Voltou. Ela ficou lá uma meia hora, 40 minutos depois, algum voltou. Todo no Mariú. Quando passou, muito bem, hein, meu pai? Algum aí, patacuri, algum já algum alergia, algum alacaí, algum dudu. Foi assim que eu aprendi que vestido longo e essas coisas compridas, tudo isso e tal. Eu acho que se você não tiver uma peça importante, então, eu fui de uma época. Eu não gosto muito de dizer que eu tenho 74 anos, não. Eu não vou negar. Também nós não vou negar, tá entendendo? É o chitão. As roupas eram de chitão.
Tá vendo? Esses bordados era para a gente que estava lá no supra-sumo das categorias hierárquicas do terreiro. Então. Hoje você vê o Iaô já veio com uma de santo. E algumas já vêm com o nome, com o cargo, a função. Tá vendo? Dizendo já meu pai não é assim. Essa coisa realmente eu não aprendi. Não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito. De jeito nenhum. Temos meus erros, temos meus equívocos, né? Mas vou levando como Inhaçã, alguns dos orixás querem e assim procedem. Hoje é quinta, né? Sexta-feira, né? Seria bom dizer Babaê Paô, Babaê Paô, Ikua ereo, ora com adie pau, babae pau, era com acheque com babae fumou. Muito obrigado. Epa, deixa ele falar, nosso tempo... não, está se esgotando, a nossa bateria está acabando e eu não quero interromper o clima dessa entrevista. Quero lhe agradecer por demais a sua valiosíssima contribuição. Espero em Deus e Oiá que lhe dê muitos anos de vida, de saúde, força nas pernas, o senhor levar adiante a sua casa, cuidar dos seus filhos e contribuir sempre com a gente para que a gente tenha um esclarecimento maior sobre as nossas relações dentro do Candomblé. Muito obrigado, do fundo do meu coração, e a gente vai ter que trocar a bateria.